Depois de 16 anos, o Corinthians tem um novo grupo comandando o clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores da enorme vitória de Augusto Melo, que desbancou André Sanches e companhia e é o novo presidente prometendo reformulação total. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. Minha missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Quero arrematar o vídeo de hoje para trazer a grande bomba do sábado. Augusto Melo é o novo presidente do Corinthians, candidato de oposição, que venceu André Negão, candidato do Grupo da Renovação e Transparência, depois de 16 anos. E com vários presidentes no comando, a Renovação e Transparência deixa o timão. André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, André Sanches de novo e Duílio Monteiro Alves foram os presidentes. Duílio conseguiu fechar com chave de prata a sua passagem como presidente, nenhum título conquistado, o time com uma série de problemas, entre eles uma derrota por 5-1 para o Bahia em casa, a pior derrota da história do clube dentro do seu novo estádio. Essa derrota acontece um dia antes da eleição e o resultado foi uma vitória acachapante do Augusto Melo. O Augusto teve 2.771 votos, ou 66% dos votos, contra 1.413 do André Negão, que teve só 34% dos votos. Recentemente eu publiquei uma pesquisa divulgada pelo pessoal da oposição que falava em 70-30 a favor do Augusto. O pessoal da situação disse que não havia a menor possibilidade dessa derrota acontecer com esses números e ela se aproximou bastante. Só para lembrar, foi a segunda tentativa do Augusto Melo em se tornar presidente do Corinthians. Na eleição passada ele havia perdido para o Duílio por apenas 142 votos. Como é que fica o Corinthians a partir de agora? O que dá para garantir é que uma reformulação gigante acontecerá dentro do departamento de futebol e também com funcionários. O Augusto, em seu primeiro discurso como presidente, assegurou que sua medida inicial vai ser de contratação de uma auditoria para passar o Corinthians a limpo. Tenho certeza que tem muita gente que deve estar preocupada com essa auditoria. Segundo ponto importante, saída de atletas. Em entrevista ao canal, o Augusto assegurou que vai buscar 8 reforços para a condição de titular, de olho no ano que vem, e mais do que isso, vai renovar com pouquíssimos dos atletas com os quais o Timão tem contrato até 31 de dezembro. Casos de Gil, Renato Augusto, Fábio Santos, Juliano. A lista é grande e extensa de jogadores que não têm conseguido dar conta do recado. Jogadores extremamente caros. O Paulinho também faz parte dessa lista, mas precisa ter seu contrato prorrogado porque está machucado. Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, é o plano A do Augusto. Ele vai conversar com o Rodrigo Caetano para tentar contratar o dirigente para dar o departamento de futebol para que o Caetano tome conta. Outro nome importante, contei para vocês que o Augusto Melo quer Di Maria como reforço no ano que vem. Isso não vai ser possível em janeiro. Di Maria tem contrato com o Benfica até junho, mas é um sonho do Augusto Melo contratar o meio-atacante argentino, cujo vínculo no Benfica se encerra em pouco mais de 7 meses. Só para completar, funcionários antigos de muito tempo de casa no Corinthians serão demitidos. A reformulação será pesadíssima. A rapa vai acontecer. E o Augusto, no seu primeiro discurso, depois da vitória, disse esperar que o Duílio ajude na transição, afirmou que foi uma vitória do povo, o torcedor corintiano já não aguentava mais o Grupo Renovação e Transparência, e as torcidas organizadas do lado de fora do Parque São Jorge festejavam como se fosse um título nacional. E você, o que achou da derrota de André Sanches e companhia e da eleição de Augusto Melo? Usa o espaço para comentário, tô curioso para saber a sua opinião, beleza? A gente se encontra assim que pinta a notícia. Abraço a todos, tchau, tchau. Mano Menezes fica indignado com o vexame do Corinthians e promete volta por cima. O Corinthians foi goleado por 5-1 pelo Bahia na noite da última sexta-feira pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota humilhante na reta final coloca dúvidas na Fiel e o técnico Mano Menezes comentou sobre o que fazer nos 3 jogos restantes da temporada, além de prometer uma equipe melhor na próxima partida. Não tenha dúvidas que vamos ter um desempenho melhor contra o Vasco, porque é impossível fazer algo pior do que fizemos hoje. Temos de assumir essa responsabilidade. Vamos apagar isso, porque em termos esportivos, vamos carregar para a história, porque essas coisas sempre ficam marcadas. Mas na próxima terça-feira, certamente voltaremos a ser o Corinthians que fomos nos últimos dias, disse o treinador em entrevista coletiva. A derrota alvinegra teve reflexo nas arquibancadas.
já que alguns torcedores tentaram invadir a arena e também os vestiários. Após a partida, o presidente Duílio foi até a zona mista da Neoquímica e fez pronunciamento pedindo desculpas para a Fiel. Mano Menezes assumiu a responsabilidade da derrota do Corinthians e disse que a estratégia que pensou para o jogo não deu certo. O treinador foi com um esquema diferente para a partida, escalando Fábio Santos e Matheus Bidu, dois laterais esquerdos, juntos, e com menos de 30 minutos o Bahia já vencia por 3-0. A questão do futebol não é matemática. Cada um vai assumir seu papel. Eu estou aqui falando com vocês e estou assumindo a minha parte, e acho que é isso que eu devo fazer com transparência, porque a ideia não foi boa a tal ponto de ser goleado por 5-1. Temos de entender que em um 5-1, a primeira parte é sempre aquilo que você pensou para o jogo e que desde o início não funcionou bem. Falou, a derrota foi um baque para a meia torcida e também para o elenco alvinegro. Mano Menezes contou que iria conversar com os jogadores apenas após a coletiva, mas adiantou que o clima no vestiário não era dos melhores. Ainda não conversei com os jogadores. Vou conversar somente depois da entrevista coletiva. Vocês devem imaginar como é um vestiário quando você toma um 5-1. É assim que ele está, finalizou. Com a derrota, o Corinthians complicou sua vida na tabela de classificação. A equipe alvinegra poderia praticamente ter se salvado do rebaixamento caso vencesse o Bahia, mas agora está apenas a 3 pontos do ZT4. O Timão soma 44 pontos contra 41 do Cruzeiro, que ainda joga na rodada, fora de casa, contra o Goiás. Se você gostou da notícia, inscreva-se no canal. Deixe o like, ative o sininho de notificações para quando sair notícias novas, vocês ficarem por dentro de tudo. Até a próxima notícia. Tchau!